Na semana passada eu fiz um episódio à moda italiana e falei um pouco sobre o trabalho de Little Guido na ECW, assim como alguns aspectos familiares de bastidores que eram exclusivos à ECW. Hoje o episódio vai tratar um pouco mais de Rob Van Dam no período de 1997 a 1998. Isso e muito mais você confere a partir de agora no mais novo episódio da série A História da ECW. A ECW realizou em 1997 um show de Halloween na casa da WWF, a cidade de Stamford, em Connecticut. Um show deveras agradável que contou com 1000 fãs pagantes na plateia. Os lutadores se aproveitaram do local e da data para mostrarem aos fãs os seus terríveis personagens da época da WWF. O Al Snow apareceu vestido como Avatar, personagem artista marcial que falhou miseravelmente quando ele tava na WWF. Já o Shane Douglas veio ao ringue usando a terrível ideia do Vince McMahon de um professor do mal, Dean Douglas. Um recém-chegado, que era o Jerry Lynn, apareceu com a máscara de Mr. JL, que ele chegou a usar na WCW. O main event deste show teve o Rob Van Dam, ainda com seu papel de defensor da WWF, perdendo uma flag match para o Tommy Dreamer, que ao final declarou que Stamford era da ECW. E é isto. Pouco depois disso, aconteceu o Montreal Screwjob, que gerou uma repercussão tão grande e tão real, num nível que a ECW jamais tocou. Naquela noite, o Rob Van Dam conseguiu as suas vaias desejadas, só que a resposta dada a ele cidade por cidade estava cada vez mais positiva. Ele ainda era o parceiro do Sabu e campeão de duplas, e uma arena lotada em 1998 viu ele ser derrotado por Al Snow, no auge do seu personagem com a cabeça de manequim. Pouco depois disso, iniciou-se o push para o Van Dam ser um lutador solo, com o Heyman já dando as primeiras pistas de que haveria a separação dele de seu parceiro Sabu. No dia 4 de abril de 1998, pouco mais de uma semana depois do começo do angle de separação, o Van Dam conseguiu surpreender a todos e se colocar no pote das principais estrelas da ECW. A luta era uma TV title shot contra o campeão Bam Bam Bigelow, e o enredo tinha a ideia de que o Van Dam iria cansar o Bigelow para a sua luta que estava por vir contra o Sabu. O que aconteceu foi que o Bigelow dominou no começo da luta, jogando o Van Dam por cima das grades de proteção até a terceira fileira de cadeiras. O Van Dam reagiu e até aplicou um belíssimo somersault flip, pulando do ringue por cima da terceira corda no Bigelow, que estava de pé no meio do público. A luta acabou quando o Sabu veio ao ringue e atacou o Bigelow. Bam Bam acabou ficando com uma cadeira nas mãos, somente para que o Van Dam chutasse a cadeira no rosto dele com o popular Van Daminator e conseguisse o pinfall. Van Dam e Sabu continuaram a jornada como campeões de duplas que não suportavam um ao outro. No pay-per-view Heatwave de 1998, eles derrotaram o time formado por Hayabusa e Jinsei Shinsaki, esse último que ficou mais conhecido anos antes como Hakushi, quando ele teve uma passagem pela WWF. Van Dam regularmente aplicava golpes aéreos espetaculares, mais alto e mais longe do que qualquer um do negócio. Como um rio arrogante, ele começou a se autoproclamar como The Whole Fucking Show, fazendo dele mais do que ser a melhor coisa do show, mas ser o show inteiro. Acontece que isso pegou entre os fãs e eles começaram a cantar isso durante as suas lutas. E aí, finalmente, o Van Dam se tornou uma estrela de topo. Mas o Van Dam não se tornou uma estrela de topo tão somente por este fato, mas porque nesse momento a ECW havia acabado de perder um dos seus principais nomes da história, o Sandman. Em 8 de setembro de 1998, Sandman fechou um contrato de $200 mil com a WCW, no mesmo dia que a ECW lançou o CD ECW Extreme Music, um disco que contava com as músicas usadas pelos lutadores nas suas entradas ao ringue. E na capa, por ironia do destino, o Sandman aparecia com um cigarro na boca e todo enrolado em arame farpado. O destino e as suas farpas. Pouco mais de um mês e meio depois, o Bam Bam Bigelow seguiu o mesmo caminho e assinou um contrato de 2 anos com a empresa da TBS. A passagem do Sandman lá pela WCW foi pequena e não particularmente legal. Ele adotou o nome de Hardcore Hack. Enfim, pelos próximos meses, Van Dam e Sabu seriam mais oponentes do que parceiros. Mas o oponente que deu a Van Dam nas suas lutas mais memoráveis fez o seu primeiro desafio ao TV Champion pouco mais de um mês depois do Van Dam derrotar o Bigelow. Ele era pequeno, porém com um condicionamento físico invejável. Um condicionamento que fez com que ele ganhasse fama e reconhecimento no cenário independente anos antes de despontar na ECW. Jerry Lynn. Sua primeira luta contra o Rob Van Dam se deu em 15 de maio de 1998 em Hamburg, na Pensilvânia.
Essa luta iniciaria uma série esporádica de combates que se tornariam que talvez hoje é uma das rivalidades mais recordadas quando o assunto é Extreme Championship Wrestling. E as lutas não tão somente eram boas tecnicamente, mas pra quem gosta de um estilo mais stiff, era um prato cheio. Rob Van Dam sempre teve a reputação de ter um estilo um pouco inseguro dentro do ringue. Logo após a primeira luta deles, o Jerry Lynn voltou aos bastidores com sangue no nariz, sangue no ombro, destruído, como se ele tivesse saído de uma guerra. Afinal, a ECW tinha um pouco de tudo. E isso é tudo para o episódio de hoje da série A História da ECW. Todo o conteúdo dessa série pode ser encontrado neste livro que está aparecendo aqui na tela. No próximo episódio, eu vou falar um pouco mais sobre o Jerry Lynn, esse nome aí que eu acabei de citar e que chegou à ECW depois de passagens frustradas assim pelas grandes empresas, sem ter despontado, enfim. Peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal para que nós possamos atingir as nossas metas com todo o vigor possível. Eu preciso de cada um de vocês, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!